A nossa aula de hoje sobre filosofia da religião, estamos investigando a fonte da autoridade. Agora eu vou fazer um resumo apenas, tá bem? A gente viu que a fonte primária da autoridade é o profeta. A fonte secundária da autoridade é o que o profeta escreveu, que está protegido pela tradição profética. Não mexe no escrito, porque esse escrito está protegido por um código de vida e morte. Quebrou a palavra do profeta, uma maldição te alcança. É palavra de Deus. Paulo mesmo fala, né? Vocês receberam a palavra de Deus como realmente é, não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Paulo tinha consciência que ele falava a palavra de Deus e não dele. E a terceira fonte de autoridade para as religiões é o sacerdócio. Os sacerdotes são os que estudam os escritos sagrados. Não necessariamente que eles têm inspiração diretamente de Deus, ou contato direto com Deus. O contato do sacerdote é um contato mediano, tá? Ou de mediação. Aqui está Deus que falou com o profeta que deixou o escrito, e os sacerdotes que têm acesso aos escritos dos profetas. Eles são mediadores, não têm acesso direto ao divino. Não tem. Os sacerdotes não precisam ter acesso direto ao divino. Alguns sim, alguns dizem que entram em êxtase. Nesse caso, aí ele é um sacerdote profeta. Mas se for um sacerdote ordinário, do dia a dia, ele tem contato com o escrito, com o oráculo e com a instituição, porque ele vai representar a religião de Deus, a religião por meio da qual Deus fala com a humanidade. Então, a terceira fonte de autoridade é a vida que o sacerdote tem, porque ele é dedicado exclusivamente para aquela religião. O pessoal faz uma divisão entre o clero, tá? O clero e o laicato. Laicato. O clero é composto pela grande massa dos sacerdotes, pessoas que têm vocação religiosa, se dedicam à religião e vão subindo nas hierarquias dentro da religião. São sacerdotes. Mas tem a turma da vida comum, que trabalham, vão lá de vez em quando e voltam para casa e não ensina a religião, não representa a instituição religiosa. Aí é o laicato, tá? Laicato, os fiéis, o povo, nave da igreja, a grande massa. Tem uma divisão então hierárquica, tá? Hierárquica. Deus, profetas, escritos, sacerdócio e os sacerdotes representando a instituição. A autoridade da minha religião é porque a minha instituição ela é multimilenar. A minha instituição ela é bicentenária. A minha religião ela vem desde os tempos dos apóstolos. Eu lembro quando eu estava entre os batistas, por exemplo, né? Aí os batistas diziam o seguinte: olha, a nossa fonte de autoridade é porque nós estamos ligados diretamente ao profeta João Batista. É da onde vem nosso nome. Nós batizamos igual João Batista batizava. Quer dizer que a gente é desde o tempo dos apóstolos. Historicamente, não é isso, tá? Historicamente, os batistas eles estão ligados aos anabatistas. Os anabatistas são aqueles que contestavam o batismo de crianças e eram chamados de anabatistas, que significa os rebatizadores. Eles rebatizavam as pessoas que vinham para a fé evangélica, protestante, anabatista, enfim, diferente. Só que os anabatistas, eles surgiram entre os alemães, os holandeses, o pessoal dos Países Baixos, os anabatistas. E os batistas, eles surgiram na Inglaterra. Os batistas, eles surgiram como dissidência da igreja anglicana. E são chamados de batistas porque eles também rebatizavam as pessoas que a igreja anglicana batizava enquanto criança. A igreja anglicana batiza enquanto criança, os batistas somente depois que é adulto. Aí são batistas. Mas eles estão próximos dos anabatistas, que estão ligados com os luteranos e os zwinglianos. Na hora do argumento, o batista fala: para mim ter autoridade, eu falo que nós estamos ligados diretamente com as escrituras, Novo Testamento. Aí pega todos os pais da igreja, toda a teologia da Idade Média, ignora como se ela não tivesse existido, volta lá para os escritos onde João Batista batizava e fala: a gente não reconhece a autoridade
dos pais da igreja e nem da teologia escolástica. A gente reconhece a autoridade do Novo Testamento, a Bíblia. A Bíblia. Mas surgiu a instituição chamada Igreja Batista. Agora eu tenho autoridade para falar de Deus, porque a minha instituição, que é a Igreja Batista, crê que a Bíblia é a palavra de Deus e prega a palavra de Deus do jeito que ela é. A autoridade, uma ligando com a outra. A minha igreja, Assembleia de Deus, ela tem autoridade por causa que ela recebeu o batismo no Espírito Santo, que está escrito no livro de Atos. Lutero não foi batizado com o Espírito Santo, Zwingli não foi, Knox não foi, Conde von Zinzendorf não foi, John Wesley não foi batizado no Espírito Santo, mas nós fomos batizados. Então a nossa autoridade não se liga a João Wesley, não se liga ao Conde von Zinzendorf, nem a Lutero. A nossa autoridade liga-se diretamente ao livro de Atos, que está no Novo Testamento, que é um dos escritos dos apóstolos. Mas a minha igreja é a igreja presbiteriana, e a minha igreja presbiteriana está ligada diretamente aos reformadores. Então a gente está ligado com o tempo da reforma, e a reforma reconhece a Bíblia como fonte de autoridade. Quer dizer que é uma fonte de autoridade dando suporte para outra. A instituição que tem os sacerdotes, que tem a Bíblia, que vieram dos profetas. É uma autoridade suportando a outra. Você tem tudo para acreditar que a tua instituição é uma religião de Deus. Você tem todo um argumento. Você tem documentos para isso, para comprovar isso aí. Você tem a história e você tem o sacerdócio. Esse sacerdócio que tem acesso ao rito, ao culto, à missa, tem acesso à liturgia, e na liturgia você tem acesso direto a Deus. Eu deixei de fora aqui, mas aí eu termino dizendo: tem gente que não está em instituição nenhuma, tá? Não acredita na força da instituição, questiona a autoridade dos escritos sagrados, mas ele diz que crê em Deus, porque eles têm o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala diretamente comigo, não preciso de igreja. O Espírito Santo fala diretamente comigo, não preciso da Bíblia. A Bíblia fala uma coisa, mas o Espírito Santo me disse outra. Eu tive uma experiência. Aí qual que é a fonte da autoridade dessa pessoa? A experiência que ela diz que teve com o Espírito Santo. Não é nada disso do que eu falei, porque ele é o novo profeta. Surgiu o ciclo de novo. Ele é o novo profeta agora, dele mesmo, da casa dele e das pessoas que acreditam nele. Bom assim? Qual é a crítica que a filosofia vai fazer para esse tipo de coisa? Vai para a história das instituições, vai mostrar grande massa de corrupção política, econômica, filosófica e científica das religiões. Todas essas instituições aí com interesses financeiros e de manipulação das pessoas, composta por sacerdotes que manipulam os textos, eles não pregam o texto na íntegra. Aquele texto que vai contra a regra de fé da instituição não é pregado. Se é pregado, ele é combatido. Quer dizer, o texto está dentro da Bíblia, o camarada pega o texto e contesta o texto que está na Bíblia, para provar que a interpretação dele é verdadeira e a dos outros está errada. Isso aí é a filosofia fazendo a crítica. Instituições corruptas ou corrompidas, tá? Por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento. A turma não pratica aquilo que ensina para os fiéis. Só que o fiel não é um sacerdote. O fiel, ele vai lá de turista. Ele recebe o conteúdo e volta para casa e tenta colocar em prática aquilo que ensinaram para ele. Aí você fala: e o próprio Cristo é um profeta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque atais os fardos pesados sobre as costas das pessoas, mas vocês não ousam nem colocar um dedo para ajudar as pessoas a levarem o peso que vocês colocaram sobre elas. Está falando da instituição do farisaísmo, tá bem? E dos escribas, que eram os teólogos da época também. Você vê a crítica que o Cristo faz. Tem alguma fundamentação. Então a instituição que se apresenta como autoridade de Deus é uma contestação, porque Deus está sempre do lado dos poderosos, né? Por que Deus tem que estar sentado no púlpito, né? Por que Deus tem que ter um paramento diferente do povo comum? Porque Ele está do lado dos poderosos, portanto, da grana e do poder. Deus é realmente um déspota, tá?
E as escrituras que eles falam que é inspirada são manipulação de texto para manipular as pessoas. E o rito, tá, que é feito, sempre modifica de um rito para o outro. E esses ritos aí, muitos deles são só metafóricos. O rito é metafórico, ele é só uma figura de linguagem. Ele não suporta uma crítica. No batismo acontece um milagre do novo nascimento, de uma mudança da natureza da pessoa. Acontece mesmo? Acontece mesmo? É um sacramento? Acontece um milagre, desce o Espírito Santo, e por aí vai e não para. E o Espírito Santo? Falando sobre o Espírito Santo, as pessoas falam em línguas estranhas e têm o Espírito Santo porque falam em línguas estranhas, mas não pagam o que devem. São caloteiros, mentirosos, futriqueiros, fornicários. É o Espírito Santo que fala em línguas, mas não modifica o caráter e comportamento. É a filosofia da religião fazendo a crítica. Falta de coerência. Vamos lá, obrigado pela atenção.